O jejum é uma prática ancestral que atravessa os séculos, carregando em si não apenas a força da disciplina, mas a verdade sem véus sobre a capacidade que o ser humano tem de se regenerar, purificar e reencontrar o caminho da essência. Muito além de uma estratégia de saúde ou de emagrecimento, o jejum revela a conexão entre corpo, mente e espírito de uma forma que dificilmente outra prática consegue tocar. E é sobre essa verdade profunda, despida de ilusões e de máscaras, que precisamos falar. Porque quando tiramos os véus da ignorância, percebemos que o jejum é um instrumento divino de cura, renovação e transformação. No nível biológico, o jejum ativa processos que são como chaves escondidas no interior das células. Um deles é a autofagia, palavra que significa literalmente comer a si mesmo. Trata-se de um mecanismo em que o corpo começa a identificar o que está defeituoso, velho, tóxico ou danificado, e o destrói reciclando aquilo que ainda pode ser usado para fortalecer as partes saudáveis. É uma faxina celular, um sistema de manutenção perfeito que a natureza nos deu. Só que esse sistema não funciona se estamos constantemente alimentando o corpo sem pausas. O excesso de comida mantém a insulina elevada, impede o descanso metabólico e bloqueia a capacidade de reparar. É como se você nunca desligasse uma máquina para manutenção. Cedo ou tarde ela vai quebrar. O jejum é justamente esse tempo de desligamento, de pausa e de reparo profundo. Muitas doenças modernas nasceram do excesso. Excesso de açúcar, excesso de alimentos processados, excesso de estímulos, excesso de ansiedade. O corpo humano não foi criado para viver em constante abundância. Nossos ancestrais enfrentavam períodos de escassez que, na verdade, eram bênçãos disfarçadas. Eles não sabiam, mas quando passavam 1, 2 ou 3 dias sem comer, estavam acionando o que hoje a ciência comprova: a regeneração celular, a queima de gordura armazenada, o fortalecimento do sistema imunológico e o equilíbrio da mente. O jejum, portanto, não é uma invenção moderna nem uma moda passageira. É parte da programação natural da vida humana. No campo da saúde, inúmeros estudos confirmam os efeitos do jejum. Ele reduz inflamações, combate o estresse oxidativo, melhora a sensibilidade à insulina e protege contra doenças neurodegenerativas. Pessoas que praticam o jejum intermitente com regularidade têm menos risco de desenvolver diabetes tipo 2, problemas cardíacos e até mesmo certos tipos de câncer. Isso acontece porque as células defeituosas que poderiam se transformar em tumores são eliminadas durante a autofagia. O corpo literalmente impede que o mal se espalhe. É como se a prática de jejuar fosse uma defesa natural contra a degeneração. A cada ciclo de jejum, uma nova chance de renovação se abre. Mas há algo ainda mais profundo. O jejum também toca a alma. Ele silencia o barulho dos desejos, diminui a força da compulsão e revela que não somos escravos da matéria. Quando você deixa de comer por um período, percebe que pode viver sem ceder ao impulso imediato. Descobre que a fome não é um inimigo, mas um mestre. A fome ensina paciência, ensina domínio próprio, ensina a diferença entre necessidade real e desejo criado. Ao sentir o vazio do estômago, você é convidado a sentir também o vazio do espírito e a preenchê-lo não com comida, mas com presença, fé e luz. É por isso que o jejum sempre esteve presente nas práticas espirituais, desde Moisés e Jesus até monges budistas e yogis indianos.
todos compreenderam que a abstinência de alimento não era apenas uma questão física, mas uma ponte para ouvir a voz de Deus. No silêncio do corpo, a alma fala. Essa é uma das verdades sem véus que o jejum revela. Quando não gastamos energia digerindo, nossa mente clareia, os pensamentos ficam mais nítidos, as emoções mais estáveis, a percepção mais aguçada. Pessoas relatam experiências de profunda paz, revelações interiores e até visões durante períodos prolongados de jejum. Isso não é loucura, é libertação. É o espírito rompendo a camada densa da matéria e se manifestando com mais intensidade. É como se o corpo fosse afinado, como um instrumento musical, permitindo que a melodia divina fosse ouvida. É importante dizer também que o jejum não é tortura. Ele não foi feito para castigar o corpo, mas para libertá-lo. Existe uma grande diferença entre privação e purificação. Privar-se por medo ou obrigação gera sofrimento e revolta, mas jejuar com consciência, com propósito, com fé, abre portas para uma transformação completa. O corpo começa a se sentir mais leve, a mente mais calma e o coração mais próximo da essência. A cada hora sem alimento, você dá um passo em direção à liberdade. A cada dia de jejum, você fortalece sua disciplina, sua resiliência e sua confiança no poder que habita dentro de você. Outro ponto que raramente é dito, porque muitos têm medo da verdade sem véus, é que a indústria alimentar não quer que você jejue. Quanto mais você come, mais eles lucram. Quanto mais você depende de remédios para curar doenças causadas pelo excesso, mais lucram as farmacêuticas. O jejum é simples, natural, gratuito e transformador. E exatamente por isso é tão pouco divulgado como prática de saúde verdadeira. É mais lucrativo manter pessoas doentes e dependentes do que ensinar a elas que o próprio corpo tem a capacidade de se curar. Por isso, quando você jejua, não está apenas cuidando de si, está também rompendo correntes de manipulação, acordando para uma liberdade que incomoda aqueles que vivem do seu consumo. Essa é a beleza do jejum. Ele devolve o poder para você, poder sobre sua saúde, sobre sua mente, sobre sua espiritualidade. Você deixa de ser vítima dos seus impulsos e se torna senhor de si mesmo. Quando você percebe que pode passar horas ou até dias sem se alimentar e ainda assim continuar forte, lúcido e conectado, algo muda dentro de você. O medo da escassez vai embora, a ansiedade pelo próximo prato se dissolve e nasce uma confiança profunda na vida, em Deus e no próprio corpo. É um despertar que traz paz e força ao mesmo tempo. Mas para compreender essa verdade sem véus, é preciso experimentar. Ler sobre jejum não é suficiente, é necessário dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Talvez começar com 12 ou 16 horas, depois avançar para 24, e assim por diante. Cada etapa é uma lição, cada desconforto inicial é um professor. O corpo protesta, a mente reclama, mas logo tudo se acalma. O estômago para de doer. A fome se transforma em energia, a mente se clareia. É nesse momento que você entende, não era fome verdadeira, era apenas o hábito pedindo sua dose. E quando você rompe esse ciclo, percebe o quanto era prisioneiro de algo tão simples. É libertador. E a libertação não é apenas biológica, é espiritual, porque no momento em que você vence o desejo imediato, você abre espaço para algo maior. Você dá ao espírito o comando que antes era da carne, e é nessa inversão que nasce o verdadeiro despertar. O jejum não é sobre negar-se, é sobre reencontrar-se, não é sobre enfraquecer o corpo, mas sobre fortalecê-lo a partir da essência. É sobre devolver à alma o protagonismo que ela perdeu em meio ao barulho da modernidade. Ao longo da história, profetas, monges e sábios compreenderam essa verdade. Eles se retiravam para desertos,
montanhas ou templos, não porque queriam sofrer, mas porque sabiam que no silêncio do corpo a voz do divino se tornava audível. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar sua missão. Buda praticava jejuns como parte da sua iluminação. Grandes mestres de diferentes culturas usaram o jejum como chave para abrir portas espirituais que a alimentação constante mantém trancadas. Se os maiores exemplos da humanidade reconheceram essa prática como essencial, por que nós a abandonamos? Talvez porque a verdade doa e muitos preferem viver anestesiados, mas quando você decide encarar, a recompensa é incomparável. Por isso, o jejum é muito mais do que saúde. Ele é uma escola de transformação. Ele ensina humildade, disciplina, paciência, resiliência. Ensina que o corpo é um templo e precisa ser cuidado, não sobrecarregado. Ensina que a mente precisa de silêncio, não de ruído constante. Ensina que o espírito precisa de espaço, não de distrações. Cada dia em jejum é uma aula dada pela vida, uma aula que nenhum livro pode substituir. E quando você finalmente entende essa verdade sem véus, percebe que o jejum não é apenas uma prática que você faz de vez em quando. Ele se torna um estilo de vida, uma forma de estar no mundo. Você não precisa comer a cada 3 horas, não precisa seguir padrões impostos pela indústria. Você ouve o corpo, respeita os sinais, confia no processo, come quando é necessário, jejua quando é preciso. E nesse equilíbrio encontra saúde, clareza e espiritualidade. No fundo, o jejum é um convite a se despir do excesso, a se libertar das correntes invisíveis, a reencontrar a simplicidade. É um chamado para lembrar que o essencial está dentro de você, não fora. É a chance de permitir que o corpo faça o que sempre soube, se curar, se regenerar, se renovar. E é também a chance de permitir que o espírito ocupe o lugar que lhe pertence, o centro da sua vida. Essa é a primeira parte da verdade sem véus sobre o jejum. Na próxima, vamos aprofundar ainda mais, explorando como essa prática pode transformar não apenas a saúde física e espiritual, mas também a maneira como você se relaciona com o mundo, com as pessoas e com o seu propósito de vida. Porque o jejum não para no corpo, ele se expande para todas as áreas da existência. Na primeira parte falamos sobre os fundamentos biológicos, espirituais e históricos do jejum, mostrando como ele é uma chave de regeneração e despertar. Agora é hora de aprofundar ainda mais, tirando os véus que ainda escondem aspectos essenciais dessa prática, porque o jejum não é apenas um ato individual, ele é também uma ponte para transformar a forma como vivemos em sociedade, como nos relacionamos com o mundo e como entendemos o propósito da vida. Quando você jejua, algo muda na sua percepção de abundância e escassez. O medo da falta de comida é um dos mais antigos da humanidade. Está gravado no nosso instinto de sobrevivência, mas quando você experimenta o jejum de forma consciente, percebe que esse medo não tem mais o mesmo poder sobre você. O corpo se adapta, encontra novas fontes de energia, se fortalece. A mente entende que não precisa entrar em pânico diante da ausência temporária de alimento. Essa experiência, por si só, já é uma libertação poderosa, porque quem domina o medo da fome domina outros medos, descobre que a escassez é muitas vezes uma ilusão e que a vida sempre encontra um jeito de sustentar aqueles que confiam. Esse entendimento se reflete em outras áreas da vida. Pessoas que praticam jejum relatam sentir-se mais desapegadas, menos consumistas, mais simples. É como se o corpo dissesse: se posso viver bem sem comer o tempo todo, também posso viver bem sem acumular tanto, sem correr atrás do excesso, sem me perder em desejos supérfluos. O jejum ensina na prática que menos é mais,
que a verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas na clareza, na saúde, na paz interior. Essa lição, quando assimilada, se expande para o modo de viver. Você passa a querer menos, a precisar de menos e a ser mais feliz com o que já tem. Outro aspecto transformador é a disciplina. O jejum é um treino de domínio próprio, e o domínio próprio é uma das virtudes mais poderosas que existem. Quem controla o corpo controla a mente. Quem controla a mente controla as escolhas. E quem controla as escolhas controla o destino. No início, o jejum parece difícil, quase impossível. A fome aperta, a mente grita, o estômago dói. Mas com o tempo você percebe que pode vencer essa batalha interna e, ao vencê-la, ganha confiança para vencer outras. Se você é capaz de negar a si mesmo um desejo tão básico como o de comer, também será capaz de dizer não a vícios, tentações, maus hábitos. O jejum é, portanto, uma escola de virtudes, uma prática que fortalece a vontade e afia o espírito. Do ponto de vista espiritual, o jejum também é um ato de entrega. Ao escolher não comer, você reconhece que sua vida não depende apenas do pão, mas da energia divina que sustenta todas as coisas. É como se dissesse a Deus: confio em ti mais do que confio na comida. Confio que tu és meu sustento, minha força, minha fonte. Essa entrega gera humildade, e a humildade abre portas para uma comunhão mais profunda com o Criador, porque ao esvaziar-se, você se torna receptivo. Ao deixar de se preencher de forma material, você se abre para ser preenchido espiritualmente, e é nesse espaço de vazio que muitas vezes vêm as maiores revelações. Muitos mestres espirituais usaram o jejum não apenas para se purificar, mas para receber instruções, visões e direcionamentos. A ausência de alimento físico aumenta a sensibilidade espiritual. A mente fica menos dispersa, o coração mais sensível, os ouvidos interiores mais atentos. É como se o jejum afinasse a antena da alma, permitindo captar frequências mais elevadas. Não é à toa que profetas subiam montanhas e se retiravam para desertos em jejum antes de decisões importantes. Eles sabiam que nesse estado a conexão com o divino se tornava mais clara e direta. Essa verdade ainda está disponível para nós se tivermos coragem de experimentá-la, mas não podemos ignorar também que o jejum confronta as sombras. Quando você para de comer, emoções reprimidas, dores escondidas e traumas guardados podem vir à tona. O corpo e a mente aproveitam o silêncio para liberar o que estava preso. Algumas pessoas sentem irritação, tristeza, ansiedade. Outras têm sonhos intensos ou memórias antigas ressurgem. Isso faz parte do processo. É o jejum mostrando que a purificação não é apenas física, mas também emocional. É uma catarse, uma limpeza profunda que pode doer, mas que liberta. Por isso, o jejum exige coragem. Coragem para encarar não apenas a fome, mas a si mesmo. E é justamente nessa coragem que está o poder transformador, porque o jejum não é confortável. Ele não foi feito para massagear o ego, mas para fortalecê-lo. Ele não é uma prática de prazer, mas de crescimento. É um campo de batalha interno onde o espírito se fortalece e a carne aprende a obedecer. E essa vitória interior tem reflexos exteriores. Uma pessoa que jejua com consciência não é facilmente manipulada, não se deixa levar por qualquer propaganda, não se entrega a qualquer desejo. Ela aprende a viver com menos, a discernir o essencial, a resistir ao supérfluo. Essa independência é uma forma de liberdade rara em um mundo que vive de dependências.
No nível da saúde, quanto mais estudamos o jejum, mais percebemos sua amplitude. Pesquisas mostram que ele pode prolongar a vida, retardar o envelhecimento, melhorar a função cerebral, reduzir riscos de doenças autoimunes, mas talvez o mais impressionante seja sua capacidade de regenerar o sistema imunológico. Durante jejuns mais longos, células velhas são destruídas e novas células de defesa são criadas. É como se o corpo tivesse um botão de reinício, e esse botão só é pressionado quando você para de comer. Imagine o poder disso, um organismo capaz de se renovar sozinho, sem remédios, sem cirurgias, apenas com a pausa. Essa é a verdade sem véus que poucos têm coragem de aceitar. Claro que o jejum exige responsabilidade, ele deve ser feito com consciência, respeitando os limites do corpo. Pessoas com certas condições de saúde precisam de acompanhamento. Não é uma prática para ser feita de forma irresponsável, mas dentro dos limites corretos, ele é seguro e extremamente benéfico. O desconforto inicial é pequeno diante dos ganhos que ele traz, e com o tempo, o jejum se torna natural, quase prazeroso. O corpo aprende a aproveitar o estado de jejum como um momento de força e clareza. A mente aprende a trabalhar melhor sem os picos de açúcar. O espírito aprende a se expandir no vazio. É uma integração perfeita. E aqui chegamos a uma revelação profunda. O jejum não é apenas sobre comida, é sobre tudo aquilo que nos alimenta. É possível jejuar de palavras, de distrações, de vícios, de ruídos. É possível jejuar de telas, de notícias, de relacionamentos tóxicos. Cada vez que você abre mão de algo que te aprisiona, você experimenta um tipo de jejum. E cada jejum abre espaço para algo novo. O jejum de alimentos é o mais básico, mas ele ensina o princípio que pode ser aplicado a toda a vida. A verdadeira liberdade nasce do desapego, e o desapego se aprende no silêncio do jejum. No fundo, o jejum nos lembra que viemos do pó e ao pó voltaremos, que não precisamos de tanto para viver, que a vida é mais simples do que imaginamos, que o essencial está além da comida, do consumo, da pressa. O jejum é um ato de resistência contra um mundo que nos quer sempre cheios, distraídos e anestesiados. Ele é uma forma de dizer: eu escolho o vazio para encontrar a plenitude. Eu escolho o silêncio para ouvir a verdade. Eu escolho a disciplina para encontrar a liberdade. Essa é a essência do jejum. Ao concluir essa reflexão, a verdade sem véus é clara. O jejum é um presente divino. Ele cura o corpo, fortalece a mente, purifica o coração e eleva o espírito. Ele é simples, acessível e transformador. Não depende de dinheiro, de status, de tecnologia, só depende da sua decisão. E cada vez que você decide jejuar, você está dizendo sim à vida em sua forma mais pura. Está dizendo sim à saúde, sim à liberdade, sim ao despertar. Está dizendo sim a Deus. Que essa prática seja resgatada não apenas como estratégia de saúde, mas como caminho de transformação integral, que possamos lembrar que no vazio do estômago há plenitude do espírito. Que possamos viver essa verdade sem véus, permitindo que o jejum revele em nós aquilo que sempre esteve escondido, a força, a paz e a luz que nos habitam.